tem uma população, a população que está errada. Nós estamos errados. Nós temos que exigir dos governantes qualidade. As escolas de engenharia não conseguem mais dar todo o conteúdo que tem que ser dado. O professor de escola pública tem que estar meio período dando aula e meio período sendo engenheiro lá. É minha visão. Fala pessoal, beleza? Bom, meu nome é André Pita e estamos começando mais um podcast Caterinfra, o seu podcast de infraestrutura. E hoje vamos falar de um tema que a gente não tinha falado até então, que é pavimento. Para falar do assunto, estamos com o João Carlos, sócio-diretor aqui da Cater, e o professor Dr. João Virgílio. Professor, mais uma vez, muito obrigado aí, muito bem-vindo. Que é isso, eu que agradeço. Legal, vamos falar de um... Pavimento é um tema que eu gosto, você também gosta, né? É um tema polêmico aí, mas vamos colocar todo mundo na mesma página aí. O que é pavimento, em suma, para você? Pavimento é uma estrutura que você faz para melhorar a trafegabilidade. Nada mais é do que isso. Você pode ter um pavimento asfáltico, um pavimento de concreto e um pavimento que o Brasil precisa aprender a fazer, que são os pavimentos não revestidos. Ah, isso é bom, hein? Essa é uma novidade que existe há 500 anos aqui no país, praticamente. No entanto, nós brasileiros não sabemos fazer ainda muito bem. Os mineiros têm uma boa tecnologia, tá? A gente pode até depois partir disso daí, né? E me explica então um pouco melhor o que é esse pavimento. Disso aí é o seguinte, isso nasceu, né, há, sei lá, 2, 3, 4 mil anos atrás. E no Brasil, quando começaram os grandes centros a pavimentar, teve aquela região do país, que é Minas Gerais, que trabalha na mineração. E na mineração, o desgaste do pavimento com os caminhões hiper carregados, não tem pavimento que resista por muito tempo. Então, o que se começou a fazer? As estradas de terra que a gente chama com revestimento primário. E esse revestimento primário nada mais é que solo ou terra, né, com agregado ou pedra. Você tem que selecionar esse material, tem que compactar adequadamente e você pode soltar aí 500 carretas por dia durante anos, só fazendo pequenos ajustes que podem aparecer de panelas ou buracos, oriundos do quê? Efeito de chuva, efeito de enxurrada. Isso, nós fizemos o projeto do aeroporto para aquele avião KC-390 da Embraer operar em situação crítica de pista não pavimentada. Então, o brasileiro e as escolas de engenharia, então, nem sabem que existe isso. Só que ela é fundamental para uma parte do nosso país andar. E a economia sabe disso. E para dimensionar, pelo menos eu lembro lá atrás que a gente usava um método francês, né? Mas não precisa usar, no fundo, um método francês. A gente pode calcular mecânica normal aí, ou é outra metodologia que você... É uma metodologia diferente. Quem está na nossa frente, que eu tenho sempre recomendado, é a África do Sul, tá? Eles têm um bom preparo nisso. E os mineiros, quer dizer, do estado de Minas, têm uma boa prática. Então, nós temos feito alguns projetos e estamos monitorando para ver o que dá. Qual o grande problema? O grande problema chama-se as rampas, que são muito grandes, são rampas com 6, 7, 8%, e a chuva que vai carreando as partículas menores, os finos. Então, periodicamente, você tem que fazer um acerto. Mas eu não teria dúvida hoje em fazer muitas estradas não pavimentadas nesse país, melhorando a circulação ou você criando a trafegabilidade. Não teria menor dúvida de fazer isso. De certa forma, a gente... Porque eu acho que tem 12,6% das estradas são pavimentadas no Brasil. E quando você vai para os Estados Unidos, lá, quase mais da metade é pavimentado, né? E grande... Quer dizer, quase 80 e poucos por cento não é pavimentado. E só que não tem essa condição, né? São condições largadas lá, precárias, né? Olha, basta você fazer um programa de gestão, não um software, mas um programa de fato, de gestão do pavimento, irmos às estradas já executadas, prontas no país, observar o que foi feito, como foram dimensionadas. Isso é um problema sério que nós podemos trazer para as nossas escolas e para a nossa população. Falar, você não precisa necessariamente andar numa estrada pavimentada. Por exemplo, estradas que vão aí regiões
com um menor número de habitantes, tal, o ônibus vai andar tranquilamente, vai levar as crianças para a escola, só basta você cuidar. Então, o pavimento é um material muito nobre, que nós, paulistanos, nós nessa cidade aqui, só sabemos enxergar o chão de preto. Eu não tenho dúvida de que é uma tecnologia que tem que ser resgatada. Ah, legal. E voltando para um dos tipos de pavimento que a gente está mais acostumado, que é o pavimento flexível, né? Depois até foi engraçado que o pessoal fez uma pesquisa com uns dados nossos aí e foi detectado que a gente tem o segundo pior pavimento do mundo. A gente só perde da Rússia, né? Enfim, obviamente tem muita coisa para a gente falar, mas explica para o pessoal um pouco que eles veem muito, o pessoal vê muita panela, muita coisa assim, e isso não é só questão de projeto, né? É uma questão de gestão pública também, né? O maior problema chama-se gestão, número 1. Número 2, existe uma frase que eu estou ficando desesperado. É a tal frase: eu sempre fiz assim e deu certo. Isso Finalmente, tenebroso. O serviço público ele tem que cumprir as regras. E a regra o que é? Sempre o menor preço. O menor preço em pavimento é a menor qualidade. Está diretamente ligado. Se você quiser qualidade, você vai ter um preço maior. Então, por exemplo, a gente está envolvido em alguns projetos em que está sendo uma briga, que eu estou falando, não vai durar. Mas o governo desse estado fala, não, o outro pavimento é mais caro. Eu não posso. Eu tenho que... Então, legalmente, eu acho que legalmente, tem que usar o mais barato. Portanto, menor qualidade. Eu vou citar aqui, posso citar nome de produto? Com certeza. É da Petrobras, eu falo assim, não eu não estou falando mal da Petrobras, 3045. Não. A Petrobras fala, está lá no site da Petrobras, todo mundo leia o site da Petrobras, o fabricante fala, CAP 5070 para baixo volume de tráfego. Pergunta nesse país o que os DR querem fazer. CAP 5070. Aí vem o vendedor de ilusão. É o CAP com polímero. Bom, o que é polímero? Sei lá, chama para o químico, ele deve trazer 50 livros sobre o que é polímero. Bom, aí você pergunta, não, é o vendedor de ilusão. Aí ele chega para o engenheirinho lá, novinho, tal, olha, esse CAP é muito melhor, nós usamos, não sei o que, ele tem polímero, ele resiste. Você fez ensaio? Perguntou ele. Que ensaio você fez? Dá aqui os ensaios, deixa eu ver o que você fez. Não fez ensaio nenhum. Então ele vai lá com o cartaz, que tem polímero, que aguenta. Cadê ensaio para provar que aguenta? Nós temos um problema sério nesse país. O 5070 que a Petrobras recomenda, vai lá no site da Petrobras. Baixa o volume de tráfego. Vai para a rua aqui dos bairros, da região, está ótimo. Vou até contar um caso do 5070, que a gente fez um pavimento para um empreendimento popular. E aí o cara pegou e encostou a moto e aquele negocinho da moto afundou. Sim. Caramba. Aí, André, você dimensionou o pavimento errado, não sei o quê. Eu falei, cara... Aí eu falei, putz, será que o pessoal colocou a nota errada? Aí eu olhei a nota, não, CAP 3045. Falei, 3045? Não, ou 5070? Não, 3045. Aí eu falei, cara, que CAP você usou? Não, usei o CAP aqui que me deram. Aí foi ver o CAP é o CAP mole. Eu falei, cara, você tá no interior do estado aqui, você vai usar CAP mole? Nem a moto, cara, aguentou. É isso. É isso, então nós temos um problema sério na pavimentação, na durabilidade. O que a gente está tentando sempre é mostrar para as empresas, né? Quando é governo, eu desisti. Eu particularmente desisti, porque o governo fala, não tenho dinheiro. Agora, nós temos um problema sério na pavimentação, que é a iniciativa privada usando esse tipo de asfalto e resolvendo o problema, como eu diria, engana que eu gosto. Você está entendendo? Então, vou dar um exemplo, que hoje teve um evento no Paraná, e a Klabin, fábrica de papéis, tem duas imensas fábricas. Em Telêmaco Borba, né? Telêmaco Borba, conhece? A gente fez um trabalho lá faz tempo. Mas era uma estação de terra também, era tudo de terra que a gente fez lá para eles. Era para coletar os pinos deles lá. As estradas de terra. Mas a gente fez projetos de estradinha de terra lá para eles. É que era muito complicado lá. O Conrado, que é o gestor do sistema viário e tal, contratou uma empresa, fez um projeto, todo aquilo lá, 22 quilômetros, fez a camada asfáltica, usando tudo, né? Tá aqui. Quanto tempo durou? 3 meses, começou a esburacar. Por quê?
Lá tem rampa de quase 8%, duas rampas. Até mais, viu? Acho que até mais. Já até feito... O terreno era tenebroso lá, né? Era bem forte. O caminhão sobe devagar. Caminhão é aquilo. É a carga legal e mais um pouquinho. Enche o caminhão e vai. Né? Não vamos discutir isso ainda. Tá. Bom, quanto tempo durou? Aí nos chamou... Falamos, trabalhamos na mineração. Na mineração era 1.200 carretas de minério por dia. Lá dura, tem vários anos, está lá no chão. Tem reparo localizado, quer dizer, você tem 1 quilômetro, tem uma pequena panela e tal. Mostramos foto, fala com o fornecedor. O fornecedor até era um amigo meu que morreu de câncer rápido, que desenvolveu uma patente de um produto e vendia na Alemanha. Eu falei, não sei, porque quando eu trabalhei na África, compraram direto. Quando eu trabalhei na mineração, na hora que eu dei o telefone lá do meu amigo, nem sei como é que foi realizado. Porque não é nem na Alemanha, vinha da Iugoslávia, ia para a Itália, aquelas questões. Né? Finalmente, a Klabin conseguiu comprar esse aditivo. Qual é o ponto de amolecimento desse aditivo? Ponto de amolecimento 85 graus. Qual é a temperatura que nós temos no pavimento hoje? Isso já há dezenas de anos. Eu falei, eu medi ano passado 77 graus em Araraquara, 74 graus em Araraquara. O colega mediu em Porto Alegre 77. Quando eu botei na mesa a minha carta de 74, ele botou a dele de 77 Super e ganhou. Então... Nós temos que ter o quê? Qual o problema nosso? Chama-se o asfalto resistir às condições, o CAP, o cimento asfáltico, resistir a essa temperatura alta. Então nós temos um asfalto. Eu acabei de fazer ensaios hoje, até vou publicar, com o CAP 50, 70. Com 40 graus ele já era. Bom, aqui em São Paulo você deixa chegar... Então você quer que dure o quê? Então a população que está errada. Nós estamos errados. Nós temos que exigir dos governantes qualidade. E ele assinar a RT do engenheiro. Quanto dura? Tá aqui, vai durar tantos anos. Ah, tá bom. E se não durar? Bom, você vai ser preso. Tem dinheiro para pagar a conta? Não, então você vai ser preso. Você muda o panorama, é diferente. Mas o que acontece aqui? Primeiro acabou o governo, o outro nem sabe o que foi feito. É um problema sério. O outro é a engenharia nossa do mais barato. Nesse âmbito aí, outro dia eu estava discutindo com umas concessionárias, na verdade. Pavimento. Porque, assim, por exemplo, no caso de uma camada cimentada, sempre fala para... uma base cimentada, sempre fala, vamos fazer o mínimo da base cimentada. Aí eu falei, no Elsen lá, passa tudo. Só que aí, quando você vai olhar a especificação, não sei se você já viu isso. Você vai olhar a especificação, aí você olha a especificação, a especificação permite, em pontos isolados, mais ou menos 10% da espessura. E no total, mais ou menos 5%. Então, se uma camada é de 20, o cara pode fazer com 19. E já não... Porque é cimento, não vai passar. Não vai aguentar o pavimento. E aí, se o empreiteiro, ele olha isso daí, ele carrega embaixo do braço. Né? Você acha que ele vai fazer com mais ou menos 5%? A média, ele vai fazer com 21 ou ele vai fazer com 19? E aí eu falei, cara, não adianta você me apertar aqui. Porque a sua fiscalização lá... não vai fazer o cara fazer com coisa, porque ele está dentro da norma. Então, assim, eu acho que a questão do pavimento não é só questão de... Depois a gente vai começar a falar de dimensionamento, mas tem um monte de coisa que não combina. É especificação, o cara fabricante de pneu, a NTT, não sei o quê, assim, não combina as coisas, né? E até numa recomendação, por exemplo, da Petrobras para usar o CAP que... Pô, o outro CAP 3045 é mais barato que o 5070, se bobear. Então deve ser por isso. Nós temos olhado o 3045, nós temos usado em rodovia, tráfego pesado, usamos lá na Vale. Tá? E nós limitamos a 37 a penetração. O limite dela é de 37 décimos de milímetro. Está aguentando bem, já tem uns 3 anos, está aguentando as carretas lá da Vale. Tá? O 3045 ele é superior ao 5070, mas você tem que limitar a penetração. Pois penetração é 30. 38 quase apanhei quando eu devolvi carreta. Você fala desse... lá em cima, no Pará, para a empresa aqui de Campinas. Saiu de Campinas, eu falei, não vamos aceitar.
Ele falou, eu estou com 4 carretas. Falei, chama. Ele chegou a primeira, devolvemos e fechamos o portão. As outras, vai ficar na rua, devolveram. Então, isso é importante. O que está acontecendo hoje? Chama-se, nós temos 2 engenharias. A engenharia, que fica lá no laboratório fazendo pesquisa, não sei o quê, e não faz, então, portanto, não sabe o que fazer com aquilo. E temos o nós aqui na prática que temos que entregar. Então, o que você faz? Você acaba... O que está faltando para nós? Essa interligação. Olha, se você mexer um pouquinho, é custo zero para a Petrobras, ela te entrega, só que ela não tem para pronta entrega, ela vai pedir para entregar 4, 5 dias depois. A vida do pavimento pode subir 50%. Eu tenho os números, eu ainda estava fazendo hoje, por causa de uma obra no Rio Grande do Sul, que querem pôr os 50% a 70%. Rodovia. Eu fiz, mandei, não tem dinheiro para ensaio daqui, a gente sabe como fazer ensaio aí, tem uns amigos que faz com desconto para amigo. Fizemos ensaio, chegou hoje, a mãe está fazendo as contas. O que eu vou falar? Está aqui o 30-45, está aqui o 50-70, veja quanto dura. O DR é 50-70, tem que ser mais barato. Então veja, o problema tem uma coisa chamada governo. O governo precisa repensar. Não estou dizendo partido político, nada disso, estou dizendo governo. Você está entendendo? Por exemplo, agora... eu não sei o motivo, saiu a norma de recobrimento em cima de tubo de drenagem em rodovia. Eu não sabia disso. Eu descobri isso ontem, gerou um tumulto lá no Rio Grande do Sul, porque eu fui fuçar, e fucei e achei, falei, nossa, a norma que é de 2024, dezembro de 2024. Dezembro? Eu passo para vocês, eu te passo a norma. O que ela fala? Entre a subbase, onde começa a subbase, e a cabeça do tubo, 1 metro. Entre a subbase, cara. Você vai lá. Onde começa o pavimento? Começa aqui? Tá. Não, começa aqui, então daqui para baixo, na cabeça do tubo, 1 metro. Está na norma. DENIT. Mas o pavimento vai dar 1,5 metro. Exatamente. Geralmente a gente põe 1 metro do topo do pavimento para ser o tubo PA2 lá, que é o normal. Aí, mais do que isso, tem que fazer umas tabelinhas lá pra gente fazer. 60, a prática aqui, por exemplo, o DR de São Paulo trabalha com 60 centímetros. A gente, em alguns casos, a gente faz até meio metro, até 50. Até 50. Mas aí põe o tubo PA4, que é o mais resistente, né? Mas aí tem uma tabelinha lá, conforme o diâmetro. Tem umas agora, 1 regras. metro você nunca viu. Não, 1 metro da base não. Da subbase? Não, da subbase, é onde começa o pavimento. Não. Vai ter que ensinar pavimento pro pessoal de drenagem. DENIT, dezembro de 2024. Então, mas assim, isso daí, vamos lá, é um negócio que vai ser inviável. Porque o que acontece? Muitas vezes você tem restrição a jusante. Você não consegue enterrar o tubo. Aí para você fazer esse recobrimento aí de 1,5 metro, vamos chamar assim, você vai ter que invadir uma propriedade lá, fazer um canal, ou você tem que desapropriar alguém para cumprir uma norma. Que na prática não é isso que vai estourar o tubo. Você tem toda a razão, tem 101% de razão. Agora eu vou te falar o seguinte. Você fez com 60%, deu uma fissura gerada pela oxidação. Vai vir o cidadão e falar, está aqui, já começou a debulhar o pavimento, já tem trinca. Quem que vai preso, quem vai ter que responder é você com a tua RT. Esse que é o problema. Porque está fora da... Você está fora. Eu te falei, eu descobri isso ontem, hoje foi uma reunião com 10 colegas eu sou consultor. Eu descobri por acaso, não pensa que eu fui. Descobri por acaso, porque um cara me encheu com pergunta, falei, deixa eu pegar essa norma aqui, lê lá direito, vai. Quando eu vou ler, eu vi 1 metro. Olhei o ano, dezembro de 2024. Por que isso? Agora, qual é a tua razão? Vamos lá. Porque o Brasil vai sentir isso. Porque isso é a norma brasileira. Eu vou fazer isso lá no Acre. O que aconteceu no Rio Grande do Sul? Encheu d'água, deu problema. O que está acontecendo nesse exato momento lá no Rio Grande do Sul? Cheio d'água. Cheio d'água de novo. Então, o que eu falei? Eu tenho a impressão, agora a impressão, não é problema do revestimento, é problema da trafegabilidade. A hora que você sobe o pavimento, a rigor ele vai estar 1,5 metro acima, você garante que vai ser difícil aquele encher d'água e você perder a trafegabilidade. É o nível, cota de alagamento, né? Mas aí você deveria fazer um estudo hidrológico com cota de alagamento e... Aí você usa engenharia, né? Não, o que acontece, já que a gente está entrando na... Fugiu um pouquinho do asfalto, mas entrou na... Não, já que vamos arregaçar, mano. Vamos lá. Não, o que acontece? A norma, ela fala assim, isso vem dentro dos Estados Unidos e se pegar o manual do DENIT lá de drenagem, tá igual uma copia e cola.
você tem que... A lâmina d'água é dimensionada lá, equação do orifício lá, que a gente aprende na escola e tal. É o coeficiente lá do orifício, raiz de 2GH vezes a área molhada lá. Beleza. Essa conta é para medir a capacidade de engolimento do tubo, né? Então, a lâmina d'água, por norma, ela pode chegar até 20% do diâmetro acima da geratriz superior do tubo. Ou seja, se você tiver um tubo de 1 metro de diâmetro, a lâmina d'água pode chegar até 1,20. Tá? Ou seja, 20 centímetros acima da geratriz superior. Isso, a gente sempre faz essas verificações. Tem os monogramas lá, aqueles ábacos lá que a gente faz. Então. E aí depois calcula por Manning, que é aquela... Todo mundo sabe lá que é o... aprendemos no segundo ano, infelizmente isso. Já esqueci. É a equação de Manning lá que é em função, da declividade. A princípio, isso para 50 anos, 25 anos, depende do retorno que você vai fazer. Uhum. Então, o que acontece? Por que eu estou falando isso? Um caso hipotético. Se a gente está falando de 1 metro de recobrimento e a gente está falando que a água tem que chegar 20 centímetros acima da geratriz superior, então você ainda teria 80 centímetros de folga. Aí se você subir mais meio metro, você vai ficar com 1,30 de folga, não é isso? 1,30 de folga. Então, mas eu não duvido que seja essa a motivação mesmo. Ou aquela questão que eles falam que a ONA tem que estar 1,5 metro do subleito, né, também. Mas aí não vai chegar, né? Só ele? Só o DENIT? O problema é que tem um muro de ala na entrada e na saída do bueiro, justamente para a gente conter o terreno, né, o aterro, e evitar essa questão da água ficar subindo e descendo, né, de erodir o talude. Agora, a questão do 1,5 metro aí, realmente, não tem jeito. Qual é a praxe do estado que mais rodovia tem nesse país? Estado de São Paulo. Qual é a praxe? 60 centímetros? 1 metro. De recobrimento, 1 metro. O metro é o básico, assim, tem que ter pelo menos 1 metro. Se não tiver 1 metro de recobrimento, assim, do revestimento até o geratriz superior do tubo. Revestimento. Isso. Se não tiver 1 metro, aí você tem que fazer o cálculo lá. 1 metro você pode pôr o PA2 lá tranquilo. Tá, então vamos lá, 1 metro. 15 de BGS, 15 de macadame hidráulico de 30, mais a revestimento. Vai ficar meio metro, 40 centímetros de solo para até o tubo. Perfeito. Como é que o cara vai compactar isso daí? Eu não sei. É o famoso 60 centímetros. Tem 60? Não, agora não, agora você passou muito mais. Por isso que eu falei que deve ter a questão, porque no estado de São Paulo, eu nunca vi, eu rodei esse estado pra caramba, problema de drenagem, romper o pavimento por causa da tubulação. Pode ter acontecido um ou outro. Mas é difícil mesmo. É difícil. Eu já vi fora de São Paulo. Aqui em São Paulo eu não lembro mesmo. Eu já vi vídeo do estado de São Paulo. Eu já vi vídeo. Teve um caso recente na Castelo. Mas eu não sei se o problema foi a jusante, mas foi coisa de drenagem. Interrompeu a Castelo Branco, faz uns 2 anos. Esse foi feio, cara. Eu lembro. E a Castelo Branco é uma puta rodovia, né? Mas esse foi problema de drenagem. Agora não sei se foi a jusante, se foi a montante, o que foi. Mas enfim. Bom. Agora, só já que a gente tá falando, vamos falar. Aproveitando a consultoria aqui do João Virgílio. E galeria celular? Porque galeria celular, o que acontece? Isso é uma coisa que sempre a gente está projetando aqui. O pessoal fala, não, João, qual que é o recobrimento que eu preciso dar na galeria? Aí a gente sempre deixa meio metro, no mínimo. Mas a galeria, aí até o PP do DENIT lá do DR, aliás, ele tem lá, né, as alturas máximas. Ele não tem altura mínima, mas ele tem a altura máxima do aterro. Então até 5 metros de altura o aterro, você tem um tipo de galeria. Mais de 5 metros, você tem uma galeria mais parruda, porque o que começa a contar realmente é o peso da terra e não o efeito da trilha de roda. A gente pode meter uma galeria assim com... É que isso é complicado, cara. A gente vai fazer uma galeria de 3x3 e aí eu ponho lá o revestimento lá, CBUQ, BGS e tal, e já colado na galeria de concreto. E aí aquela galeria lá tá bem assentada e depois vai recalcar dos lados, nas aproximações. Isso é uma coisa que eu sempre... Tá, mas o pessoal tava fazendo até laje de aproximação em galeria. No fundo, na minha visão, se a galeria funcionar como estrutura, você pode até pôr só uma capinha lá, desde que tenha as aproximações certas, né? Mas laje de aproximação em galeria... Não, eu já vi, cara. Fazer aba de aproximação?
É interessante pensar nisso aí. Como é que poderia ser feito? Mas nessa junção, essa fissura vai aparecer. Vai. É, Não, cara. não tem. Essa fissura. O que você tem é que não tem medo de fissura. Vai lá e sela. É. Igual os americanos, né? Sim, para que você vai ficar? Deu fissura, vai lá e sela. É um tema importante para discutir. Isso é uma coisa que, no fundo, a gente não aprendeu aqui no Brasil, né? Porque você vê os americanos lá, os pavimentos são trincados. Né? Dependendo da região lá, são trincados, mas são selados. Sim. E aqui a gente vê isso como é um defeito, né? Óbvio. Mas a gente vê como um negócio que é impossível de resolver, né? E é fácil. Tranquilo. Essa patologia tem solução aí há dezenas de anos. Agora o problema chama-se fazer. Vamos falar um pouquinho de como se sela uma trinca? Bora. Vamos embora? Vambora. Então isso aqui é o seguinte. Tem diversos, novamente, o que não falta é fornecedor de produtos químicos para isso. O mercado é cheio, de equipamentos fantásticos, etc. Então eu chamo o cabra, vem cá, está aqui. Vamos tirar um corpo de prova? Vamos ver aqui, vamos ver qual a profundidade dessa fissura. Tá. Falar para o cara, bom, você vai fazer, vou. Você vai selar, mostra lá o corpo de prova. Está aqui, ó. Tem 8 centímetros de profundidade. Você vai ter que chegar lá embaixo, selado. Você está ciente disso? Tô. Vamos mandar agora aqui a rodovia? Vamos. Está vendo como é que tá? Tá. Eu vou escolher, quando você acabou de fazer, eu vou furar. Se não tiver totalmente selado, eu não te pago. Você assina aqui o contrato? Pouquíssimas empresas aceitam isso. O que acontece? Chama-se os produtos de segunda, terceira, quarta linha. O cara pega emulsão. O que acontece com a emulsão? A hora que ela entra em contato com a superfície áspera do sei o quê, ela rompe, ela não desce mais. Não desce. E também depende da viscosidade também do material. Sim, então selar é um produto apropriado e esse produto é fabricado de acordo com o teu problema a ser. Então vamos lá, uma rodovia que fica numa temperatura de 70 graus, você tem que estar preparado, ela vai descer. Então não adianta querer fazer. Ela para, ela vai romper, ela não desce mais a selagem, para. Daqui a pouco começa uma semana, 2 semanas, 3 semanas, 70 graus, ela desce, então você vê. Foi o que aconteceu na pista do aeroporto de Jundiaí. Chamei lá e falei, chama a empresa, faz como você vai fazer o teste, fura. Se não tiver cheio, você não paga. É elementar o processo. Só que... Então, o que está acontecendo? Então, vocês estão voltando à questão da pavimentação. O problema que eu estou sentindo. As escolas de engenharia não conseguem mais dar todo o conteúdo que tem que ser dado. Por quê? A engenharia cresceu muito nos últimos 20 e 30 anos. Não dá mais para você dar. Ainda curso de engenharia EAD. Não. Isso daí pararam, né? Parece que agora... Pararam, mas você está entendendo? Então, o professor nunca fez obra, porque nas universidades públicas ele fica lá interno. Então, ele nunca fez, ele não vai saber isso. Só vai saber quem põe o pé no barro. Verdade. Então nós estamos com um problema sério de ter o famoso professor de dedicação exclusiva, que ele está fazendo pesquisa. Qual a pesquisa que nós tivemos de pavimento nos últimos 20 anos que colocou o Brasil na ponta do planeta? Nenhuma. Só conseguimos reproduzir. Então vamos lá. Isso aí pode publicar, que não acho. Me chama pro pau que eu pago essa porra, pô. Tá certo. Que é isso? Então, você tem o cara que está na universidade e não faz obra. E você tem o cara que faz obra, mas não vai na universidade, porque são distintos. Qual é o problema que nós temos? Não tem... Onde tem curso de especialização nessa área gratuito? Só tem um de aeroportos, que é o único no IFE nessa tranqueira, que a RIT e eu criamos em 2007, e é o único curso que vingou, que é gratuito. Então, qual é o que está acontecendo? O governo dá cursos. Por quê? Se os engenheiros... Não precisa cobrar isso aí. O engenheiro vai dar esse retorno como? Economizando, aumentando a vida útil. É elementar a coisa. Você precisa de gente que pensa. E Desculpe. E quando a gente fala... Não, que você falou das teses aí do... Isso quando um não copia do outro, né? Você pega uma tese e fala, isso aqui é copia da outra, só dá uma melhoradinha. Não, chegou outro dia num aeroporto, eu não vou citar as fontes, num aeroporto aí falaram que iam fazer um ensaio de deformação permanente. Eu falei, legal, foi meu doutorado, né? Então, legal, onde vai fazer? Me contaram o lugar. Eu falei, legal, parabéns, muito bom. Então, vai fazer? Vai. Então, faz um favor para mim. Pergunta, vou dar pressão de inflação do pneu. Eu expliquei que pneu de inflação não é aquela financeira que enche pneu, tal.
Eu falei, no teu carro normalmente é 30 psi. Você chega no posto, ela põe 30. O cara fala, é 32. Põe o 32 psi. E no avião? Manda por 220 ou 240. Combinado? Combinado. Qual é a carga que suporta a roda de um caminhão? Acho que é 2.050, 2.100 quilos. Qual é a carga que suporta um pneu de um avião? Pensou, falei, 15 a 20 toneladas, uma roda. Um trem de pouso só pode estar com 40 toneladas. Tá. Pede para a pessoa, essa pessoa que faz ensaios de deformação permanente, se pode fazer para a gente. Na hora veio a resposta, não. Então, mas esse laboratório já vendeu muito ensaio. Então, o laboratório vende o que não pode vender. O cara compra porque não soube especificar. Vocês estão entendendo o que está acontecendo? Sim. É uma falha terrível nos cursos de engenharia. Quem ensina não faz. E quem faz não ensina. Eu acho que tem a questão também do pessoal entender com profundidade o pavimento, né? Você falou da pressão de inflação dos pneus. E hoje a gente... É norma. Não estou falando... A norma fala para você rodar um software lá, que pode ser o ELSA, pode ser outro. E 5,6 kgf por centímetro quadrado de pressão de contato pneu-pavimento. Aí, quando a gente estava fazendo mestrado com o senhor, professor, eu pesquisei todos os fabricantes do Brasil de pneus. Sabe quantos tinha com essa pressão? Menos de 10%. A maioria está com 7, 8 kgf por centímetro quadrado, que eles recomendam. O cara, ele não vai fazer menos que isso, ele só vai fazer mais, porque, vai economizar combustível. Claro. Então, também não tem ligação quando você dimensiona o pavimento, né? O que a gente põe ali no software bonitinho, né? Não tem nem conexão com a realidade. Então deixa eu te dar uma receita de bolo que eu vou cobrar um café, porque tudo eu cobro. Um café. Existe um software chamado Farfield, que foi desenvolvido para aviação, aeroportos. Só que ela tem um ícone, rodovia. E tem a equação de fadiga para rodovia. Lembre-se, o CAP é americano, o CBUQ é americano, sim, mas serve para dar. Então, quando eu peço sempre, tá? Então lá você põe lá teu carretão. Aliás, a carreta deles pega 34 toneladas, a nossa só pega 17. Então, é interessante você ouvir o que te fala o FA. Eu arrumei uma confusão num projeto que eu levei de propósito o dimensionamento pelo Farfield. Falei, não, é do Federal Aviation Administration e tal. Dei corda para os caras virem com tudo. Aí eu falei, vamos, baixa aí. Vamos tomar um café, deixa o jovenzinho ter prática de mexer, apertar botão. Baixa esse software. Falei, aperte esse botão. O que está escrito? Road. Sabe o que é road? Rodovia. Eu vou fazer o projeto e vou usar isso aqui. Você quer? Falei, você conhece a pista de lá? Falei, eu conheço quem fez. Um funcionário subalterno uma vez brigou carreta comigo num congresso, o chefão, que era o diretor, nos defendeu, porque nós somos um país pobre. Não temos 30 milhões, como eles tiveram para fazer a primeira pista. Então, quero que vocês entendam o seguinte, existem software, por exemplo, quando você for mexer, pode ligar para mim, vai lá no ícone. Tem um pessoalzinho aí de... esses meninos é rápido, acha lá onde está marcado a rodovia. Você dá uma dimensionada via rodovia. Ele tem, você está entendendo? E você pode pôr um módulo. Aí eu te ensino como você faz um módulo aproximado. Quanto custa fazer um ensaio de módulo? Pergunta quem faz ensaio de módulo nesse país. Qual a temperatura que faz o ensaio de módulo? Pode ligar amanhã para os laboratórios. Qual a temperatura? Pode chutar aí. Não, 24 graus. 25? 25 graus. O teu pavimento fica a quanto? 70. E o cara vem com a equação que falou que usou, então você quer mexer? Vamos lá. Ele usou. Eu estou te falando que foi hoje à tarde, que eu falei para a menina assim, falei, filha, é o seguinte, pergunta lá para os caras qual é a temperatura. Eu estou fazendo meu pavimento para 25. A vida que nós vamos dar aqui de útil do pavimento é a 25. Você concorda? Não, então é o seguinte, então agora paga os ensaios. Quanto custa o ensaio de resiliência? Quem faz que você pode comer? Então, vocês estão discutindo o pavimento, nós estamos lá na pré-história aqui no Brasil. Então, na pré-história. É o chute. Tá? Depois vamos tomar um café, eu vou te dar umas receitas de bolo aí, que você paga o café, hein? Vamos falar até para o João participar aqui, senão. De questão de macrotexturas. Nossa, vai lá. Toca o pau aí, vai lá, que essa é boa.
Você acha, primeiro, explica pro pessoal o que é macrotextura e se isso é importante pro pavimento rodoviário, né? Porque a gente fala, quando você estava aqui de aeroporto, a gente explicou. Mas e para rodovia? Eu vou falar de urbano, posso? Em vez de falar de rodovia, pode. Urbano, falar em macrotextura de urbano. O senhor foi contratado para fazer a faixa da prefeitura. Não vou nem falar nome aqui, que vai identificar a prefeitura. Foi chamado a fazer ali o pavimento, fez, tá certo? Pôs a placa lá 40 por hora, certo? O cara tá 40 por hora, uma criancinha atravessa a rua, ele mata. Ele pôs o pé no freio, ele mostra que pôs o pé no freio, ele conseguiu até gravar que pôs o pé no freio, atropelou a criancinha e morreu. Chegou lá, vamos fazer a macrotextura aqui? Um ensaio vagabundo, chamado o quê? Mancha de areia. Tá lisinho. Esse motorista aqui não tem culpa nenhuma não, ele pisou no freio. E nós vamos discutir psicologia agora. Ele pisou no freio, tá? Olha o que aconteceu com o carro dele, as marcas estão aqui no chão. O que faltou? Chama o engenheiro. Prende esse engenheiro aqui. Porque esse cabra é o responsável pelo assassinato dessa criancinha. O que está acontecendo então? Estou falando área urbana. Eles podem receber o quê? Muito fechado? Teve uma avenida aqui, fomos fazer uma auditoria no projeto. A empresa, uma grande empresa, por Politécnico, por gente de escola famosa, conhecida, até eram amigos de colega do meu irmão, até fiquei, putz, eu vou fazer um trabalho desse, eram amigos do meu irmão, esses caras, colega de turma até. Mas peguei o projeto, fiz, fui na avenida, uma grande avenida aqui em São Paulo, o ônibus vai andar a 50 por hora. Tem alguma coisa de atrito? Zero. Prefeitura de São Paulo, pode chamar a prefeitura aqui para eu bater um papo. Ela tem que pôr imediatamente macrotextura. Quem tem a melhor macrotextura nesse planeta? Quem fez ensaio de macrotextura? Federal Aviation Administration. O que ele fez? Testou. Então, a briga já começa em aeroportos, que um determinado órgão público brasileiro tem uma... eu cito... Eu falei, mas ele fez teste? Onde está a pista de teste dele? Esse aqui eu sei onde é. Vai em Atlantic City, que você vai descobrir onde que fica a pista de teste dele. Ele testou para poder. Então ele chega numa macrotextura. Tem custo mexer na macrotextura? Não. É zero. É só, depois eu passo para vocês a curva. A curva granulométrica. A curva granulométrica, qual é o custo disso? A norma brasileira de rodovia fala em 0,6 milímetros de macrotextura. Sabe quanto nós estamos usando na Embraer? 0,9. Se você cair lá no chão, fica metade, a tua calça rasga metade do joelho. Tá? Vai lá no chão, vai lá na Embraer. O que nós mexemos? Só um pouquinho na curva. Quanto é isso de custo? Nada. É minha realização de falar. Um piloto se meter o pé no freio aqui, ele chega no aro, mas ele para. E na rodovia, a mesma coisa. Então, primeiro, nós estamos com norma muito tranquila. Quando tem, fala em 0,6 milímetros. Vamos para pôr 0,8. Eu estou brigando, vou dar uma palestra brigando por 0,8. Vamos lá, vamos ser macho, vamos ser fêmea. Vamos ser cabeça de engenheiro. Vamos levar avante a modernização. Não pensar como há 60 anos atrás. A frase que é, eu sempre fiz assim. Não sei se eu respondi, desculpe. Não sou candidato a deputado, não. Eu vejo morte, eu vejo vidas indo embora. Então, isso até estava lá no Pará. E aí, uma coisa que a gente tá fazendo lá, e o pessoal, não, esse pavimento aqui tá bom. Né? Chegou lá, tava lisinho. Eu falei, cara, mas esse CBUQ faixa C tá muito fechado, cara. Não, mas não é bom isso. Eu falei, cara, é ruim, cara. Porque aí que eu queria colocar o João. A questão de aquaplanagem também, né? Porque quando se você não tem a textura, alguma coisa lá, a água vai formar lâmina d'água. Sim. Né? Sim. E aí o cara tá... O cara está com o pneu careca, né? A água é compressível. Não, mas né? o que acontece? Exatamente, o suco lá. Porque assim, pequeno, né? Como que funciona a aquaplanagem, professor? Você consegue explicar pra gente? Porque assim, pelo suco do pneu, se você preencher de água aquilo lá, o suco, qualquer coisa acima já deu aquaplanagem, certo? Já deu aquaplanagem. Mas você tem o atrito entre a superfície da borracha em contato com o pavimento. E essa borracha vai se deformar. Conforme tem a macrotextura, a borracha vai andando por cima, ela vai se deformando. Bom, mas aí vão vir os... mas vai gastar mais pneu. Quanto custa a tua vida? Quanto custa a vida da tua mãe, do teu filho? Você está entendendo? Talvez gaste um pouco mais. Só que você vai brecar, vai parar. Você pode morrer numa brecagem numa estrada e entrar embaixo de um caminhão, se teu carro deslizar.
Então, isso é fundamental. E eu falo, norma brasileira de rodovia fala em 0,6. Eu estou brigando na rodovia lá embaixo, que eu vou falar 0,9. Vão brigar comigo, vão negociar 0,8, mas eu vou dar faixa aqui, dizer 0,9. Eu vou brigar, eu negocio 0,8, mas tá aqui a faixa, cumpre a faixa. E a gente que faz prédio geométrico, né? Cara, é tudo função do coeficiente de atrito, né? Escadas curvas, raio horizontal, é tudo de estabilidade parada, tudo que a gente pensa assim, é em função do atrito pneu-pavimento. Que é uma coisa que está tabelada lá, que é dos anos 60, lá da 50, até se bobear da Ashton. E a gente vai só copiando, né? A gente vai só copiando. Só que assim, se for ver a condição do pavimento em si, a gente tem muita rodovia que não passa, cara. Que não tem condição. Acontece de chegar algumas vezes, aqui tá tendo muito acidente, o que dá para fazer? A gente fala, certa superelevação e tal. Mas você vai ver a condição da curva lá, o pavimento tá todo destruído lá. Então assim, era mais fácil cuidar direito da rodovia, daria menos acidente, né? Não sei se eu... Não, sim, no fundo, a questão de superelevação, essas coisas, realmente leva atrito e no fundo ninguém sabe qual que é, né? Nós temos, foi o que eu falei, num curso de graduação não dá para falar isso. Nós teríamos que ter um curso de pós-graduação. Aí você vai fazer mestrado, doutorado, muitas vezes o professor nunca teve que assinar uma RT. Como eu assino a RT, vocês que assinam a RT, vocês sabem do risco. Primeiro ser chamado. Então eu falo assim, aí eu sou consultor, eu sou o primeiro a ser preso. Não, foi ele quem falou. A última palavra foi dele. Então, eu sou o primeiro a ser preso. Então, o que a gente fala? Que eu falo, professor de escola pública tem que estar meio período dando aula e meio período sendo engenheiro lá. É minha visão. Você está entendendo? E fazer pesquisa. Se vira. Isso aí. Tá. Desculpe. Não, vamos lá. E, no fundo, e misturas asfálticas? O que você acha de um SMA, um cap com borracha, um cap com polímero? Você acha que isso é bem-vindo na pavimentação ou... é só encheção de linguiça? Nesse momento, eu gostaria de não falar de asfalto borracha, tá me bom. permito. Então, tá? vamos falar os polímero. outros. Não, o resto tudo bem. Vamos lá. Você quer fazer um SMA? Excelente. Tá? Tem camada porosa de atrito, tem muitas tecnologias. Cada uma tem sua vantagem, sua desvantagem. Vamos falar da camada porosa de atrito, que todo mundo fica, camada porosa de atrito. Maravilha. Aumenta substancialmente o atrito. Onde vai essa água? Ela entra. Ela tem que sair. Se ela não sair, ela vai para onde? Para a fundação. E ela vai fazer o quê? Acabar com o teu pavimento. Bombear. Então, o SMA, uma tecnologia muito boa, fácil de fazer, que é a faixa granulométrica. Sim. Você adequa um pouquinho da faixa C, você chega lá. Chega lá e você chega numa boa macrotextura. Aí vem os vendedores. Né? Não, vamos entrar num lugar que é perigoso de mexer? Vamos entrar lá no tiroteio. Vamos para o tiroteio. Os vendedores de aditivos químicos. Tem 200 aditivos químicos no mercado. Maravilha. Pergunte se fizerem ensaio. Quando faz algum ensaio que faz a 25 graus. Não, 25 graus eu não quero, não estou em Nova York, eu estou no Brasil. Então vamos começar a conversar com 50, você faz. Estou te falando porque eu tive isso aí essa semana que passou aqui, atrito com, falei, uma outra empresa, não só fez a 50, como começou a fazer 60 e falou, não está dando. Falei, agora estou sentindo firmeza. Então, por quê? Porque é gente séria. Então você tem o quê? Os aditivos químicos. Vamos falar um pouquinho de tipo de asfalto, ou vocês não querem? Não, vamos lá. Tem um tal, então, do ensaio que ele é mais elástico. Como é que é mesmo o nome? Tem um nome aí, o ensaio, o asfalto que ele tem uma recuperação elástica. Fantástica. Bom, amanhã vocês têm uma lição de casa, se não souberem responder formalmente. Quanto tempo demora para fazer um ensaio de recuperação? Quando você faz ensaio de elasticidade, qual é o tempo que você solta para medir? Quantos minutos? Não sei não. Tá. Então agora, vamos lá, vamos pegar um caminhão, ponta de padeira aqui, nós somos bons, né? Engenheiro é bom para isso. De quilômetro por hora para metro por segundo, acho que ainda é dividir por 3,6. Né? A inflação não pegou ainda isso. A distância entre um eixo e outro de caminhão, vamos por 1 metro para facilitar a nossa conta. Um eixo passou o primeiro eixo, ele está ele estava a 36 km por hora. 36 km por hora. Tá? Tá 10 passou o primeiro eixo. Quando passar o segundo eixo, quanto tempo passou? Divide por 3,6.
36 km por hora vai dar metros por segundo. Ele andou quanto? 36 dividido por 10? Por 3,6? 10 segundos. Passou. Quantos minutos é o ensaio? Então, falando, bom, você fez um ensaio, maravilha. Meia hora de ensaio, tem 30 minutos para medir a recuperação. Mas só que na prática... roda passa aqui, passa... É 1 segundo, 2 segundos. Você está entendendo? Então, qual o problema que a gente observa? É exatamente as pessoas tentando vender produtos e usam algumas informações que confundem o engenheiro. O engenheiro é prático. Ele não tem esse nível de profundidade. Ele tem 1000 coisas. Ele cuida do dinheiro, ele cuida da equipe técnica, ele cuida da produção. Ele não consegue. Vocês estão percebendo? Então, a sugestão que fica é o seguinte. Foi vender CAP? Vamos comprar? Vamos estar aqui meu projeto. Teu CAP vai ser comprado. Vamos assinar junto aqui a RT. Por quê? Se der problema, ou você fala que está errado o nosso projeto agora, que nós vamos mudar, ou você, se aceitar, você vai estar junto na cadeia. Então você muda o discurso. O que a gente vê? Empresas até grandes, engenheiros, nossa, maravilhosos, mas não tem essa pequena... Ele não foi treinado nisso. Então o que falta? Falta as escolas treinarem, doutor. O que eu vejo, assim, no fundo, muito gente projeta pavimento, mas não tem conhecimento de material, né? É isso que a gente está falando aqui. No fundo, o que pega, tem várias coisas, né? Você vai fazer um pavimento lá no Pará ou você vai fazer um pavimento ali na Patagônia? São coisas diferentes. São. E ele tem que entender clima, tem que entender os materiais, tem que entender um monte de coisa que, no fundo, a metodologia nossa vomita algumas coisas lá e acha que é verdade e tá bom. Sim. Quem paga? Você tem risco de acidentes, que somos nós, e temos o risco financeiro, que somos nós. Algumas concessionárias já estão navegando um pouquinho já em mar mais revolto, então está conseguindo. Outras concessionárias estão longe. Né? E governo? O governo não tem dinheiro. Até estava fazendo um podcast antes aqui e a gente estava falando de gêmeos digitais, né? IA. E aí, no fundo, o pessoal está evoluindo para algumas estruturas, algumas coisas que eles fazem, eles conseguem medir desempenho de uma coisa real num modelo computacional. Falei, cara, imagine isso numa concessionária. O cara consegue medir lá, ele põe os strinkers lá, os medios para medir a deformação do pavimento em tempo real e passar isso para um sistema de dados e ele acompanhando e ter predição disso daí. Isso é fantástico, né? Eu acho que um dia vão chegar nisso daí, porque, o pavimento é o que custa mais. Né? É onde está... É o principal ativo dos concessionários, é o pavimento. É o pavimento, mas é onde dá problema, é onde mata a pessoa, é onde acontece tudo, né? Você tocou outro assunto importante, a tal da inteligência artificial. Que eu tenho ouvido falar, não, eu consultei. Eu consulto, uso. Eu falo, tem um assistente lá, pergunto para ele, já estou com a resposta pronta. Quantas vezes pega meu computador, abre lá. Quantas vezes eu fiz pergunta, falei, mas está faltando você falar isso. Isso, tem que treinar. Você está entendendo? Então, a IA, ela te ajuda. Por exemplo, ela me faz fluxograma. Eu não tenho mais saco de ficar fazendo, manda ela fazer para mim. Português meu sempre não foi dos melhores. Dá uma olhada aí, vê se melhor. Vou mandar essa mensagem aqui para um diretor. Então põe aí, não sei como é que é. Sua Excelência. Ela é excelente para isso? Mas, tecnicamente falando, ela está longe ainda e não vai chegar nunca, essa é a minha visão, de nós, seres humanos. Então, tem empresa que está fazendo projeto com IA. Tem colegas que estão fazendo. Aí eu chego, se eu estou junto, eu faço pergunta. Como é que chegou nesse número? Quais são as variáveis? Não, mas não é possível que o cara confia totalmente numa IA lá. 100%. Cara, não estou brincando. Não estou brincando com você. Cara, 100%. difícil, colegas nossos. Você está entendendo? Não dá para confiar no negócio. Então, eu vou te dar um exemplo. Não dá. Vou te dar um exemplo. Faz amanhã uma brincadeira na Caçuiá, dá um perfil de pavimento aí, pede para ele estimar a deformação permanente. Deixa eu falar assim, tem como você estimar a deformação permanente para mim? Ele vai estimar. Depois você me conta. O que ele fez. Não. Aí você começa a perguntar para IA. Uhum. Aí ela começa, as respostas é igual de aluno, igual nossa. Começa a ficar dando volta, mas não chega lá.
E aí eu não tenho dúvida, falo, olha, por favor, está faltando muitas informações, agradeço, mas não dá. Então, posso falar um pouquinho? Com certeza. Vocês mandam calar a boca, que aqui nós somos amigos, porra. Eu falo pra caramba. Então vamos lá, aconteceu um acidente, você foi chamado para ser o investigador técnico. E aí? Você vai confiar na IA? Não. Então... o pessoal tem que entender que a IA é uma ajuda, né? Não uma ajuda, é um Google melhorado. Por exemplo... Um cara não vai fazer... Não tem como dimensionar um pavimento. Pode até dimensionar um pavimento, mas você tem que conferir eu lá. Falo assim, ó, me acha lá no DENIT a norma sobre, por exemplo, deformação permanente e vê onde fala, e me fala o item que está escrito a velocidade da deformação permanente. Pronto. Porque é melhor que o Google. O Google você fala assim, acha no DENIT, ele passa lá, DENIT www, lá você apertar 15 minutos até chegar, aí você vai ler a norma, deu 1 hora. E aparece muito site de gente querendo vender um monte de coisa que não tem nada a ver. Não, é vendedor de pente de cabelo. Então, eu acho que estou te falando, eu uso, pago direitinho, tem direto. Como um colaborador, para mim, é um Google melhorado. Você está entendendo? Um Google melhorado. Pô, de vez em quando eu lendo um texto em inglês, eu falo, puta, não vou mais pegar dicionário. Eu ponho lá, mas não pegar a tradução para mim. Show. Deformação permanente, professor. Foi sua tese. Explica um pouco para a gente o que é isso, na verdade. Porque, no fundo, eu vejo que muita gente tem dificuldade de entender qual que é a diferença de deformação elástica e deformação permanente no pavimento. Bom, a elástica é do estilingue, né? Os novatos não sabem o que é um estilingue, vai e volta, né? Então, você tem elástica, que eu recomendo todo mundo para memorizar, lê a norma de ensaio de recuperação elástica, quantos minutos, como é que é feito, para o cara poder, senão ele não memoriza, não adianta ficar falando aqui, entendeu? E você tem a permanente. A permanente nada mais é que uma ruptura por cisalhamento gerada pela viscosidade do produto. O asfalto é um material viscoso. Está a 20 graus, ele está sólido, mas mesmo assim ele tem viscosidade. Se você colocar uma pedrinha ali a 20 graus, a semana que vem essa pedrinha afundou, é um material viscoso. Então, o cisalhamento ocorre nesse material viscoso e é função da temperatura e das propriedades químicas resistentes ou da viscosidade resistente. Então, o que a gente está recomendando sempre? Isso aí dá para dar um curso. É só a população. Isso vai ser publicado de maneira geral? Geral. As escolas públicas têm obrigação de dar treinamento grátis, não o professor cobrar por fora, disso aqui para a sociedade técnica. Pode ir lá na minha escola pedir, Instituto Federal São Paulo, que quer. Fala aqui, junta lá 20 engenheiros, olha, gostaríamos que a instituição nos desse um curso de atualização. A escola tem obrigação. Pergunta lá se alguém vai se mover. Eu vou. Pode botar lá que eu assumo o comando. Você está entendendo? É isso. Primeira coisa, estou dando um grito para a sociedade. Não sou mais uma criança, estou cheio disso. Então, desculpe o desabafo, mas é um problema sério nesse país. Sim. Então, você tem que ensinar para o camarada, por exemplo, para o engenheiro que está ali na frente de batalha, ele é meu soldado, eu tenho que ensinar para ele como é que ele tem que dar o tiro para acertar. Entendeu? Ele não aprendeu, deu fuzil para ele, aperta que sai a bala. Então vamos lá, vamos agora acertar essa tua mira. Então tem ensaios, tem produtos químicos que você coloca no asfalto que vão melhorar esse desempenho com relação à deformação permanente. Deformação permanente tem uma coisa chamada, que é o grande inimigo, temperatura. E carga não? Carga mas a temperatura... É a que manda. A temperatura manda. Entendi. Lógico, se você fizer a mesma carga, vamos pegar uma temperatura, tal temperatura de 25 graus, vai gerar deformação permanente a carga, tanta passagem. Né? 10 graus, vai gerar deformação permanente, muito menor. A 50 graus, como é o Brasil, como é a Bolívia, não a Bolívia elevada, mas a Bolívia, o Paraguai, norte da Argentina... Esses países, a parte da África, esses países, a temperatura no pavimento vai tranquilamente a 50, 60, 70. Estamos imaginando esse ano aqui, estamos fazendo aposta, medir 80 no Brasil. Aqui no estado. Caraca, 80? Caramba. Aqui. Vai pagar o almoço lá, um grupo nosso. O primeiro lá, nós vamos almoçar e a dele está paga, entendeu? Então, 80 graus. Qual é o ponto de amolecimento do cimento asfáltico?
o mais barato da Petrobras, o CAP 5070. Qual é? 50 graus. Qual é o 3045, que é um pouquinho melhor? Qual é o ponto de amolecimento? 50 graus. Aí vem o vendedor de ilusão para você. Aí você fala para ele, qual é o ponto de amolecimento? Não tem polímero, eu sei, não estou perguntando o que tem lá dentro. Qual é o ponto de amolecimento? 50 graus? Pô, então... ele não vai resistir, ele vai deformar. E o problema, você está falando, na dia 17 agora nós vamos dar uma discussão de deformação permanente em aeroportos, que gera risco terrível de hidroplanagem. Por quê? O piloto na decolagem, ele está ali no eixo, carga total. Pavimento a 70 graus, o que está acontecendo? Trilha de roda. Aí ele vai pousar. O cara conseguiu manobrar direitinho, está no eixo. O que vai acontecer? Está chovendo, lâmina d'água. E eu vou mostrar um acidente nos Estados Unidos, para não mostrar aqui no Brasil, da hidroplanagem, o que fez com o avião? Não morreu ninguém, mas o avião acabou. Caraca. Então, na rodovia tem isso? Na rodovia tem isso. No pavimento urbano tem isso, a deformação permanente. O CAP 5070 é para a rua, onde passa bicicleta, um carro ou outro. E você fazer aquela camada granular. Aí, a deformação permanente... Isso que eu ia perguntar, se a matriz Petra, a matriz granulometria... pétrea, isso. Ajuda. Muito. Veja, você está com o CAP ruim. Então, o que você agora tem que fazer? Bom, agora nós vamos arrumar pedra aqui, que fica mais difícil. Elas estão, né? Aí, quando o cara faz lisinho, que ele dá até para pentear o cabelo, né? Tão lisinho que tá. Ele olha lá no chão. Aí você juntou a fome com a vontade de comer. Então, a deformação permanente, ela é um problema de viscosidade e vai através da ruptura ao cisalhamento. Quem faz ensaio de ruptura ao cisalhamento? Pergunta nos projetos aí que vocês rodam. Quem não faz? Conheço. Sou chato, né? É um ensaio barato. Dá até para comprar e pôr aqui. Mal o pessoal faz modo de resiliência. Pera aí, faz modo de resiliência a 25 graus? Me lembra aí, depois eu dou um eu te mando como você faz, aí te ensina aí, tá? Como você... Porque esse modo, você chega... Eu mando fazer sempre num laboratório que eu gosto muito. É lá do Rio Grande do Sul. A professora que cuida daquilo, ela é extremamente séria. Até que, eu acho que quando eu chego lá, a primeira coisa é lavar a mão. Não posso esbarrar em nada, né? Então, gosto muito dela e sempre recomendo. Faz lá e é mais barato, na Universidade Federal. Não ganho nada, não, viu? Não é eu sou voluntário lá. Então, nós fazemos ensaio de resiliência. Mas o que ela faz para mim? Ensaio a 60 graus. O que eu quero saber? O ensaio é 25, tem 300 tabelas por aí, é 2.500. Agora, vamos lá, e a 60 graus, como é que fica? Ou a 50 graus? Se ela for fazer a 60, ela vai falar para o João Virgílio que eu insisti tanto que ela montou lá uma traquitana para fazer a 60 graus. Então, ensaio de resiliência é isso. Só que na fase de projeto, você pode, principalmente projeto básico, existe uma formulação da AASTO. O professor Itizak fez 2.704, acho que 2.704 ensaios, 408, sei lá, ensaios de resiliência. Montou todo um equacionamento. É da norma da AASTO 2002. Consultei várias pessoas nas rodanças pelo planeta, todos endossam o procedimento dele. O procedimento dele, você estima o módulo a partir do Marshall. Volume de vazios, teor de CAP, peneiras, você consegue estimar uma boa sensibilidade o valor do módulo. Agora, você deu o valor do módulo, supondo, vai um número, deu 2.500. Bom, pode ser, qual é o mínimo que eu consigo ter? 2.300, pus 2.500, mas com 2.300 vai afetar ou não? Então você já tem lá teu mais ou menos. Entendi. Na fase de obra, agora sim vai ter que fazer e confrontar. Então, você no projeto tem modelos teóricos que você está resguardado. E lá na prática tem que fazer. Aí você até pode especificar, faz em tal lugar, faz em tal lugar. Não, é universidade pública, estou te falando, lá tem um laboratório. Não tô, né? E temperatura para começar a conversa, começa com 50. Exatamente. Perfeito. E para a gente fechar, pavimentos americanos, que você está falando versus brasileiros. O que eles fazem de diferente que o pavimento deles duram mais do que o nosso? Ou não?
Tô falando besteira. Olha, eu vou para lá, você pegar lá as fotos que eu tenho, que sempre eu tiro, dura pouco também. Dura pouco também? Não tem buracos nas estradas, tem bem menos que aqui, nós somos recordista planetário, é uma coisa que nós estamos na frente. Mas eles têm defeitos, eles têm problemas, tá certo? A Nova York perde para São Paulo, nós estamos na frente. Acho que no planeta nós estamos na frente, tá certo? Mas está cheio de buraco, está cheio de trinca. O que eles fazem é ter um programa de gestão, programa de gerência que nós não temos. Isso é a diferença. Eles tem seus programas de estar selando, é uma selagem de 30. Outro dia, estava andando na rodovia dos Bandeirantes, eu até tirei uma foto, tudo selado, e botei na mão dos alunos. Olha o pavimento que eu estou andando, como é que está. Mas foi assim, tudo esculambando. Nossa, que porcaria, que não sei o que. Eu falei, não. Estou parabenizando a concessionária, por quê? Porque ela está gerenciando o pavimento. Ela selou, acabou o problema. Aquela marquinha no chão, estou tirando foto minha, né? Uhum. Então o americano, ele sela a trinca. Então ele cuida, ele tem um programa. Ele tem os problemas que nós temos. Nós temos um problema de calor, eles têm um problema de neve, de retração. De frio, né? Mas a questão de espessura de pavimento, por exemplo, eles têm o full def, essas coisas, isso eles já estão pensando a longo prazo versus o que a gente pensa a curto prazo. Isso também é não só questão de gestão, mas também questão de longevidade. Eles imaginam a gestão, então vamos fazer melhor para ter menos trabalho de restauração, manutenção. Então, isso é uma coisa que é típica lá. Segundo, qualidade dos materiais. Aqui temos materiais bons? Temos. Tem custo. E temos aí, como eu disse para vocês, os vendedores de ilusão. Você tem o sério e tem o vendedor de ilusão. Quando você começa a pedir ensaio para o cara não volta mais. Você está entendendo? Lá tem gente mais séria nesse ponto. Então você tem produtos bons, são caros, tá certo? E a durabilidade, por que a durabilidade é maior? Porque eles gerenciam. Um grande problema chama-se gestão, gerenciar. Fissurou como a Bandeirantes, coisa linda. Pode ir embora, daqui 2 anos volta lá para selar. Mas, João, eu assim como usuário, eu ando muito em rodovia concessionada. As rodovias concessionadas, a gente não pode, tem um defeito ou outro, tá? Mas até que tá bem. O que eu acho que dá a sensação pra gente, como usuário, que aqui é muito bagunçado o negócio do pavimento e tal, é o Via Urbana, cara. Isso daí, Via Urbana, assim, tudo remendado, cara. Você vê, porque tem muita concessionária com gás, de drenagem, não sei o que, o pessoal fica remendando o pavimento. Aí você anda com um carro assim, pulando. Tem que ter um Jeep, né? A Via Urbana aqui no Brasil, e não é só São Paulo não, cara, é bagunçada, cara. A rodovia, acho que ainda... Rodovia aqui e algumas concessionárias. Começa a sair daqui. Pega Fernão Dias, vamos daqui já, público. Pega Fernão Dias, São Paulo e vai para Belo Horizonte. Você vai até a divisa de São Paulo, é uma concessionária. Cruzou o outro. Aqui acho que você para rodar 100 km, você gasta quase R$100 de pedágio. Aí você anda 500 km, gasta R$20 de pedágio. Não dá certo, né? A conta não fecha. Não dá. Então, o trecho depois da divisa até Belo Horizonte é um risco. É uma concessionária, o que ela cobra de pedágio, não dá para fazer. Não dá. Você está entendendo? Eu não sei como responder a tua pergunta, porque... Não, é que aí é já o João usuário, não engenheiro, né? A gente vê, assim, assim, várias pessoas que eu converso, né? Eu falo, a gente faz prédio de rodovia, não sei o que lá e tal. Aí todo mundo vem, não, mas o João, por que quando a gente vai pra Europa, o asfalto lá, a gente dirige, anda de carro lá, é tão bonito, tão lisinho... E chega aqui a gente fica pulando. Mas já começa pela carga, né? Porque o transporte de carga deles é diferente do nosso, né? Hoje nossa matriz é praticamente rodoviária, né? Tem acho que 30% só que vai para ferrovia de carga. Chega já 30? Que bom. Pensei que eu acho que não é 30 não, cara. Não, 70% é rodoviário e 30%... Outro dia eu tava vendo esses números aí, Então, nós temos carreta direta nas rodovias. Você vai daqui até Embraer, lá em Gavião Peixoto. A estrada é de 110, você vai a 60, 70. 2 faixas com caminhão. Não, isso é outra coisa que o pessoal fala. A gente chega no Brasil, a gente vê carreta para todo lado na rodovia. Você chega na Europa, você não vê tanta carreta, cara. Isso influencia muito na questão de pavimento. Vida útil. Sim, mas nós não temos ainda assim, uma política de pavimento.
Está tentando, o Brasil está tentando. Nós temos vários colegas que estão envolvidos. Nós temos concessionária que está mantendo. A gente sabe da luta para poder manter, porque a concessionária, na verdade, são investidores. Ele também quer retirar o dinheiro que investiu. Com certeza. E deve, né? Assim. E tem uma folha de pagamento grande, e tem o risco do usuário. E ele não quer ficar mandando ambulância socorrer e processo nas costas. Isso aí, professor. Faça suas considerações finais aí. Se quiser falar de alguma outra coisa, fica à vontade. Primeiro, parabenizar vocês por uma discussão dessa. Se todas as empresas fizessem isso de engenharia, talvez tivéssemos um outro padrão neste Brasil. O que nós temos observado são as empresas ali, pondo os funcionários ali, apertando o botão, pegando papel e mandando para frente. O que vocês estão fazendo é discutindo, refletindo. Como vocês têm dúvida, eu também tenho dúvidas. Todos nós temos dúvidas. Você sabe que uma coisa que eu sempre falo pro Pita, assim, a gente gosta muito de trabalhar com o pessoal jovem aqui, né? E aí eu falo, vira e mexe, eu falo isso para ele, Pita, a gente às vezes, antes de ser uma empresa de projeto, a gente é uma instituição de ensino. No sentido de que a gente pega o pessoal novo e forma, ensina o que tem que fazer desde o começo, assim. E essa é uma característica da Cater, né? A gente tem, vamos dizer assim, vocação, né? Embora a gente não dê aula em faculdade, nada disso, mas a gente tem vocação para ensinar o pessoal que está aqui com a gente. Vamos dizer assim, como se fosse uma missão de vida, né? E isso faz muita falta no mercado. Embora o pessoal vá sair, pode sair da empresa, enfim, é do mercado, né? Mas a Cater, a gente tem prazer de ter pessoas aqui que a gente pegou com baixíssimo conhecimento e conseguiu capacitar e dar uma formação para a pessoa. Isso faz falta mesmo. Então, primeiro parabenizando, e eu acho que a empresa de vocês é uma das poucas nesse país que estão envolvidas dessa forma, de abrir uma discussão. Sim. Né? E a discussão, vocês estão me questionando, mas eu também estou aprendendo aqui. Estou vendo como vocês estão pensando e o que eu preciso inovar. Então, vou deixar uma mensagem. Quando você encontrar um cara que fala que eu sempre fiz assim, atravesse a rua. Então, Tá bom. Show de bola, professor. Muito obrigado aí, mais uma vez. Valeu. Obrigado. Pessoal, a gente vai ficando por aqui. Se gostou do vídeo, deixa um like. Valeu e até mais.